Me avisa aí quando for falar, talvez. Vamos ver? Bom, bom dia a todos. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês. Hoje nós temos o nosso terceiro painel e penúltimo painel de um workshop que vem se desenvolvendo com bastante interesse sobre comércio internacional, chamado Comércio Internacional em Debate, uma abordagem sobre mercado, sobre transporte, comercialização, contratos, seguro e tributação. Nós tivemos o nosso primeiro painel, que foi muito interessante, falando exatamente sobre a questão de mercado e de logística, propriamente dita, onde nós tivemos pessoas muito preparadas e profundos conhecedores da matéria. Nós tivemos Patrício Júnior, que é da TIL, é uma grande operadora e proprietária de terminais, que administra diversos terminais no mundo todo, e ele tem sob a responsabilidade diversos terminais espalhados em vários países do mundo, e eu acho que isso deu a nós um enriquecimento muito importante na apresentação, porque dá uma visão absolutamente internacional. Tivemos também a Larissa Bartholz, que é do Ministério da Agricultura, e ela é encarregada do Núcleo China, que foi excepcional. Ela nos deu uma visão dessa questão do comércio Brasil-China, Ásia, extremamente esclarecedora. E nós tivemos também o Rodrigo Vilaça, que é da área de transportes, é coordenador da área de transportes da FGV, que tem também uma experiência muito grande nessa área de transporte e logística. Então, foi muito interessante. Logo seguindo, tivemos no dia 7, um encontro falando um pouco sobre transportes, comercialização e contratos, propriamente dito. Nesse segundo painel, nós tivemos a Márcia Aksui, que é uma consultora que tem uma vasta experiência na área de contratos, cereais, granéis, ANEC, enfim, trabalhou em vários setores de granéis, administração, etc. E tal. Tivemos também o Paulo Fernandes, que é um advogado que é consultor aqui do escritório, e, enfim, é um craque na área de afretamento, inclusive tem um livro escrito sobre isso, trabalha muito com logística, com gás natural, com uma parte de energia. E tivemos o Celso Azevedo, o Celso é Barstein, em Londres, e foi muito interessante a presença dele, porque ele deu justamente essa visão, né, da lei inglesa, já que muitos contratos internacionais são regidos pela lei inglesa na área de transporte e na área de comercialização propriamente dita. E, por fim, tivemos o Philip Walter, que é um broker, que é um profundo conhecedor de mercado, de afretamentos de navios, e foi extremamente enriquecedor. Hoje, nós temos como complementação, que eu acho que é muito importante, é a área de seguros, né? Então, qual era o nosso objetivo, qual é o nosso objetivo hoje? É debater um pouco sobre o mercado de seguros, apólices, coberturas voltadas para o comércio, para o transporte no comércio internacional, para falar um pouco do papel dos corretores, planejamento securitário, falar um pouco sobre estratégia securitária, que eu acho que é uma área que está cada vez mais se desenvolvendo no Brasil a partir de uma necessidade, né, e do mercado se dar conta o quanto o seguro ele é importante. Aliás, eu diria que o seguro é muitas vezes uma questão de sobrevivência da empresa. Infelizmente, às vezes até um pouco negligenciado, mas eu sinto que cada vez mais as empresas estão muito atentas
a essa questão. Então, falaremos aí sobre seguros de transporte, operadores e tal. E teremos também uma discussão acerca do papel do surveyor, do historiador, que é um importantíssimo papel na prevenção, avaliação, extensão de causas de sinistros, vistorias, enfim, de preloading e descarga. Eu queria apresentar os nossos palestrantes. Eu tenho o prazer de ter o Guilherme Matoso. Guilherme, ele é gerente de marine da corretora e consultora de seguros Aon Brasil e representante da área de marine para a região da América Latina. Ele possui 15 anos de experiência no mercado de seguros marítimos, tendo atuado como corretor em seguradora multinacional. Ele é mestre em administração pública pela Middlebury Institute of International Studies. Tenho também o João Barbará, que é formado em administração pela PUC. João é sócio e diretor de Marine Energy da Inter-Risk Service. Possui mais de 20 anos de experiência na área de seguros e resseguros e atuando hoje com foco no atendimento da indústria naval e aeronáutica. Por fim, tem o Wagner. O Wagner é formado em engenharia naval pela UFRJ, possui MBA pela London Business School e mais de 30 anos de experiência em reparo naval, construção, certificação, classificação de navios, plataformas de petróleo, terminais de carga. É membro da FOSPA, portanto, um conhecedor dessa área de cereais e, enfim. Wagner é atualmente gerente geral e diretor executivo da London Offshore Consultants no Brasil e na América Latina, tendo participado ativamente na mitigação e resolução de acidentes, sinistros envolvendo cargas de diversa natureza. Meus caros, eu queria agradecer a presença de vocês e sempre é muito bom estar com pessoas como vocês em um painel. Eu queria começar a minha primeira pergunta dirigindo aos nossos corretores, Guilherme, João, que é uma pergunta que eu acho que vem até do próprio mercado, porque há uma ideia, há uma concepção da função, qual é o papel do corretor, né? E eu acho que cada vez mais a gente observa que o papel do corretor é muito mais do que simplesmente intermediar a contratação de um seguro. Mas eu gostaria de perguntar a vocês, qual é o papel nas operações do corretor de seguro, nas operações, por exemplo, de transporte marítimo internacional? Dando um exemplo maior, né? Comércio exterior. Podemos começar, Guilherme? Você quer começar com essa resposta? Depois vamos ver o que o João tem a dizer. Claro. Ivan, primeiro, bom dia. Eu queria agradecer a oportunidade de poder contribuir um pouco aqui com a parte de seguros nesse workshop. E eu agradeço ainda mais essa pergunta, porque vai me permitir esclarecer um pouco sobre o papel atual de um corretor de seguros, principalmente na parte de grandes riscos, ou um termo que é utilizado atualmente, specialty. Nosso papel hoje ele vai além da mera intermediação da contratação de um seguro entre as partes, entre o segurado e a seguradora. Aqui na Aon, e o João também deve ter uma definição similar na Inter, ele vai complementar, nós utilizamos o termo mais consultores em gerenciamento de risco e corretagem de seguros. A nossa atuação ela pode ser separada, a gente separa em 4 fases distintas do processo. O que eu considero muito importante, que é a primeira, a gente senta com o cliente para fazer a identificação e avaliação de risco. A gente senta com o cliente para entender a operação dele, onde ela começa, onde ela termina, qualificar os riscos, quais são os riscos, quais são as responsabilidades legais, quais são as jurisdições, legislações que ele atua, quais são as responsabilidades contratuais assumidas, que vão além das responsabilidades legais.
A gente ajuda o cliente a quantificar os riscos. Os seus equipamentos estão devidamente avaliados, você deve contratar uma empresa de avaliação, você fez a quantificação do seu risco máximo possível de responsabilidade civil na sua operação, qual é o tamanho do dano que você pode causar, qual é o impacto financeiro que você pode ter no caso de uma interrupção de negócios. Então, nessa fase, a gente senta com o cliente, identifica e avalia o risco. Depois, a gente senta para discutir o tratamento e a transferência de risco. Porque nem todos os riscos da cadeia da operação são seguráveis. Dos riscos que são seguráveis, como você quer segurar? Cada cliente tem um apetite diferente. Tem clientes que preferem ter a proteção máxima de seguros e outros que preferem ter somente as proteções obrigatórias e preferem ter o alto seguro em maior parte do risco. Uma vez definida quais são os riscos e como é que a gente vai tratar e fazer a transferência do risco, a gente faz a estruturação e colocação do seguro no mercado. A gente estrutura um programa de seguros ou uma pólice de seguros, os limites, vai no mercado, negocia com o mercado, segurador ou ressegurador, dependendo da complexidade e tamanho do risco. A gente oferece a solução para o cliente e faz a contratação. E aí existe a quarta parte, que é a administração da pólice colocada, da pólice de seguros colocados, que varia da parte burocrática de emissão de documentação, conferência de documentação, ajustes necessários na pólice, inclusão de risco, retirada de risco, e a parte mais importante para o cliente, que é a parte de sinistro. Na hora que acontece um incidente, como a pólice vai responder. E aí, o nosso papel como corretor, toda essa cadeia vai ser demonstrada no sinistro. Se você identifica o risco da maneira correta, quantifica, qualifica, quantifica e coloca o risco, transfere da maneira correta, não tem porquê você não ter uma resposta na hora de um sinistro, uma seguradora fazendo pagamento. Então, é um processo bem mais complexo do que a simples contratação do seguro. E aí, o João, quiser complementar? Bom, o que você tem a complementar? Eu acho que a descrição do Guilherme está perfeita em termos da cadeia. Eu queria só complementar, eu acho que colocar o pano de fundo, né, dessa cadeia que ele descreveu. Né? Eu costumo dizer que nós, como consultores, corretores de seguros marítimos, temos ainda um papel e um desafio maior pela característica do negócio. E aí, fazendo referência ao pano de fundo, né, todas as relações que estão por trás da prestação desse serviço, né, então, que são múltiplas. Eu poderia citar, né, relação com os clientes, relação com seguradoras, relação com reguladores de sinistro, com vistoriadores, com resseguradores, com advogados. Então, é toda uma cadeia, né, que está por trás do gerenciamento de risco, que geralmente é, de certa forma, coordenada pelo corretor. Né? A gente trabalha meio como um maestro dessa estrutura toda. Né? E isso, você dominar toda essa estrutura, dominar no sentido de conhecer e desenvolver as relações para que ela flua e funcione de forma harmônica, é um grande desafio e é uma coisa que leva tempo. Eu acho que até por isso o Guilherme deve compartilhar dessa opinião também. Somos poucos, porque é uma atividade muito desafiadora dentro, né, é um nicho dentro da corretagem de seguros. E eu ouso dizer que, pela diversidade de negócios e situações que envolvidas, né, nas operações marítimas, a gente nunca está numa zona de conforto. Porque, por mais que você estude, por mais que você domine, o seguro marítimo te traz elementos novos todos os dias. Né? Tem uma frase em inglês lá que o pessoal fala: "There's never a dull day in marine insurance." Então, e só adicionar um item aí que o Guilherme falou
ele citou, né, a questão de apetite de risco por segurado, né, e nível de retenção, e se contrata ou segura ou não contrata. Eu acho que tem um outro elemento que nós trazemos também, que é a consciência de risco, né? Então, eu acho que pela diversidade de casos, de clientes, etc., que nós vemos e cuidamos no dia a dia, a gente acaba tendo uma visão, às vezes, mais ampla do que um indivíduo dentro de uma única empresa. Então, nessa conversa, né, de identificação de riscos, nós também trazemos aí esse adicional aí de consciência de risco, né? Nós apresentamos e discutimos, e aí cabe ao segurado definir se ele quer transferir ou seguir retendo aquele risco. Muito obrigado, eu agradeço as palavras de vocês e até enquanto vocês falavam, me lembrei de uma experiência muito minha, né, como um dos personagens aí como advogado dessa área de seguros. É interessante que é a questão do planejamento securitário, né? O planejamento e talvez a necessidade cada vez mais de pessoas especializadas na área de seguro dentro das empresas, obviamente respeitando seus volumes, etc. Porque o que acontece? O trabalho de vocês, que é um trabalho muito importante, vocês dão todo o input, né? Mas o feedback é do próprio segurado, né? Então, assim, eu observo a importância da resposta aos questionários, né? A importância das demandas, das demandas dos corretores, que, por sua vez, são demandas dos próprios seguradores, no sentido de presta-me a informação correta, a fundo, me mostra os riscos dentro da tua empresa, né? Me mostra a política de prevenção de sinistros, né? Que em cada um dos setores possui. Isso tem um impacto muito grande, positivo e negativo, obviamente, né? Mas eu acho que as pessoas, acho que as empresas, de forma geral, elas hoje já estão atentando, já têm uma cultura diferenciada para isso que eu chamo de planejamento securitário, né? E esse entrosamento com os corretores, porque isso permite, né, permite um arranjo securitário, uma busca de coberturas específicas, customizadas para aquele determinado setor. Sem me alongar, mas me lembra muito uma determinada época, inclusive alguns sinistros que eu vi, onde o segurado teve um determinado sinistro e depois ele ia pegar e puxar, abrir a gaveta para ver a apólice e dizer, bom, deixa eu ver o que eu tenho segurado. Mas as apólices são apólices com clausulados fixos, né? Enfim, aprovados pela SUSEP e tal. Não, mas você possui, como o mercado já sabe, você possui coberturas adicionais que você pode ou não contratar, né? E muitas vezes uma cobertura adicional não contratada, como eu já vi no passado, isso pode ser desastroso para a empresa, pode ser absolutamente desastroso. Então, assim, sem maiores delongas, agradeço. Eu vou para uma segunda pergunta, ainda em... Pois não, João, pode falar. Só fazer um comentário, pegando um gancho com essa questão de clausulado que você comentou, fazer uma atualização aqui para todos. A CNSP emitiu uma resolução, agora em abril, que é a 407/2021, que define as novas regras para contratação de seguros para grandes riscos, tá? E o seguro marítimo está enquadrado como grande risco nessa resolução.
E ela, basicamente, elimina essa questão de clausulados pré-aprovados e registrados na SUSEP. Tá? Então, agora, isso amplia ainda mais o nosso rol aqui de atividades, porque hoje uma apólice ela pode ser tailor-made, ela pode ser redigida de acordo com a vontade do cliente e, óbvio, tem que ter um respaldo da seguradora, do ressegurador, né, para fazer voar o negócio. Mas isso que a gente viveu muito tempo no Brasil, de ter uma limitação por causa de SUSEP, isso acabou agora. Que bom, que boa notícia, uma notícia bastante importante. Eu já tinha notícia em relação a essa flexibilidade, mas não tinha ainda esse detalhe, João. Eu queria passar para uma segunda pergunta, porque nós temos aí o tempo é relativamente curto e as questões são grandes. Numa operação de comércio internacional, a gente tem uma enormidade de players e riscos, né, envolvidos. Eu queria que vocês rapidamente mesmo, pudessem relacionar os principais seguros que podem incidir nesse tipo de operação de comércio exterior, né? Muito embora aqui o nosso ponto principal seja essa questão do transporte internacional de carga, enfim, alguns seguros incidentes e os periféricos, né? Mas eu gostaria que se pudesse dar um overall picture, né, dessa questão. Guilherme, você quer começar isso? Claro, claro. Só 2 comentários antes, falar com o João, corroborar o que o João falou. Somos poucos no mercado, no seguro marítimo, leva tempo, paciência para você se firmar, mas depois é um trabalho bem prazeroso. E sobre a nova legislação para permitir aí novos produtos, a gente está aqui exatamente no início. A gente vai ver muitas novas oportunidades aí de produtos novos e que vão trazer soluções aqui cada vez melhores para o mercado brasileiro. Mas, entrando nesse assunto que você mencionou, falando um pouco sobre a cadeia como um todo, lembrando sempre que a nossa expertise aqui é seguro marítimo, então eu vou somente tocar um pouco nos seguros, nos demais seguros. Você mesmo mencionou, a gente tem a operação de comércio internacional e ela envolve uma enormidade de riscos e players, e o mercado securitário brasileiro está evoluindo cada vez mais através da criação de novos produtos para atender a necessidade dos clientes, das empresas brasileiras, e vai trazer novos produtos cada vez mais agora. Então, quando a gente fala de exportação, existem soluções securitárias para toda a cadeia produtiva, logística. Então, eu vou dar um exemplo, vou utilizar aqui a produção de um tipo de grão, para a gente poder exemplificar alguns dos seguros disponíveis. Vamos dizer a produção de soja. A gente já começa lá na lavoura com a produção da soja, você planta a soja, você tem que, até que você tenha o seu produto final, você tem que proteger a sua lavoura. Então, existem vários tipos de soluções de seguros agrícolas que vão cobrir perdas decorrentes de fenômenos climáticos adversos para a sua produção. Você tem os seguros de benfeitorias, produtos agropecuários, existem diferentes nomes para os tipos de seguros, mas basicamente para cobrir os equipamentos que você utiliza na lavoura. E você vai fazer um investimento pesado de maquinário, então você tem que segurar os seus bens. Se você tiver alguma indústria de processamento, você vai ter que segurar a sua indústria. Se você somente armazena os grãos, você vai precisar de um seguro para cobrir os seus grãos armazenados depois da lavoura. Hoje existem alguns seguros diferentes, como seguros paramétricos, que cobrem perda de produtividade da lavoura, por exemplo, não causado por um dano físico direto. Então, vamos dizer que você estava esperando ter uma produção X, mas naquele ano você não teve a quantidade de chuva suficiente, você teve uma produção bem abaixo do esperado. E, na verdade, você acaba não produzindo e você afeta a cadeia como um todo. Esse seguro paramétrico, hoje é oferecido, por exemplo, a toda a cadeia produtiva. Se você tiver outro player que tem interesse segurável na produção, por exemplo, uma ferrovia, uma empresa de navegação fluvial, que tenha a sua operação reduzida porque ele não tem demanda suficiente por causa da redução da lavoura, ele pode contratar esse seguro. Você tem o seguro de crédito, que pode ser tanto doméstico ou internacional, que oferece a produção dos recebíveis. Então, se você vende seu produto, você quer segurar uma possível inadimplência, uma insolvência dos seus compradores, você pode
fazer essa cobertura. Essa cobertura, normalmente, ela é contratada, a análise de risco é feita com base na sua carteira de compradores. Então, a seguradora vai te ajudar a examinar a saúde financeira desses compradores e fazer um seguro de crédito. Nós temos hoje soluções de seguro de responsabilidade civil ambiental que cobre poluição acidental súbita ou gradativa. E esse seguro de responsabilidade civil ambiental gradativa é muito importante, porque você pode ter uma operação que você movimenta algum contaminante, que dependendo do tempo que você usa o seu contaminante, você armazena, se tiver algum problema com essa armazenagem, você pode acabar contaminando o solo, o subsolo, com produtos químicos, metais pesados. E depois que você tem o seu produto, você tem que transportar. Você quer vender esse produto, então você tem que transportar. No Brasil, um país de dimensões continentais, a maioria do transporte é por via ferroviária, rodoviária, e a gente tem a parte de navegação fluvial. Eu queria separar um pouco o transporte nacional do internacional, a gente vai entrar mais a fundo, mas no transporte nacional, quando você transporta a sua carga, você normalmente faz o seguro da carga, você quer segurar o bem, que é o seu bem que você está transportando, e você também tem todas as apólices de responsabilidade civil obrigatórias dos transportadores de cada modal. Se for ferroviário, rodoviário, aquaviário, você tem que ter a cobertura de responsabilidade civil para fazer essa movimentação da carga. Então, se você faz a produção, você faz a colheita, você armazena, processa ou não, você transporta para o ponto de onde você combinou a venda. Se for nacional, você tem só o transporte nacional, mas como a gente está falando de exportação, provavelmente você vai transportar esse produto até um porto, e chegando no porto, a gente vai começar a entrar nos seguros específicos desse seminário, que são os seguros marítimos, e a gente vai entrar um pouco mais a fundo no transporte internacional. Além disso, existem outros seguros que são abrangentes para toda a cadeia produtiva. A gente está vendo cada vez mais o risco cibernético, então tem ataques de riscos cibernéticos, e aí vai depender do tipo de operação do cliente, tem que ser feita uma análise da operação para entender a exposição dele do risco. E você pode ir até um pouco mais além, uma vez você entrega o produto na China, por exemplo, em outro país comprador, se você tiver processado, se você tiver um RC produto, se você tiver que trazer esse produto de volta. Então, você tem soluções securitárias de ponta a ponta. Agora, qual que você vai contratar vai depender da sua operação e necessidade. E aí a gente para aqui no porto, e eu vou deixar a parte do porto para frente, transporte nacional, para a gente debater um pouco mais a fundo, mais à frente. É muito, muito bom. Eu acho que você deu exatamente esse que eu chamo de overall picture, né? Eu acho que é importante mostrar para os participantes, né, que são players aí do setor, que a questão securitária, as coberturas, elas são muito maiores. Ou seja, a gente remete àquela nossa conversa inicial. A importância, e eu não canso de falar, a importância de um planejamento securitário bem feito, customizar, apresentar qual é o core da minha operação e, a partir daí, customizar. Eu acho que isso eu acho que ainda temos muito que progredir no mercado. João, você teria algo a acrescentar nesse pormenor, algum comentário? Eu acho que a gente teria que acrescentar seria entrar efetivamente nos outros seguros, né, relacionados aí à cadeia logística. Sobre isso, desculpa te interromper, mas já que você falou entrar no segundo, a minha próxima pergunta é sobre isso, só para esclarecer. Então tá. Bom, então eu acho que como visão geral está perfeita a descrição do Guilherme. Perfeito. A minha terceira pergunta é se vocês poderiam comentar ou até exemplificar, né, os tipos de seguro incidentes no transporte marítimo de mercadorias. Isso tem toda uma razão de ser, porque ela estaria, vamos dizer, de certa forma, linkada
a nossa discussão ao painel anterior, né, ao segundo painel, onde a gente discutiu a figura do exportador, né, quando ele afreta embarcações, quando ele utiliza o espaço dentro da embarcação via contratos internacionais de transporte, e principalmente quando ele adota a lei inglesa, né? Então, o que se observa é que você tem vários interesses, né, no navio. Você tem o armador, né, os afretadores da embarcação, propriamente dito. Você tem a situação dos embarcadores, os recebedores e tal. E dependendo da contratação, né, dentro da CIF, ou dentro da FOB, enfim, alguém vai se responsabilizar pela questão da contratação do frete e, por sua vez, da questão securitária. Então, dentro dessa linha, eu queria que vocês dessem novamente uma visão, né? Uma visão sobre esse tipo de riscos e dentro das apólices existentes no percurso do transporte internacional. Começando por... Quer começar, o Guilherme? Depois o João, vocês que sabem. Aqui, quer começar, João, dessa vez? Tá bom. Bom, eu vou dar uma visão geral, depois a gente tenta ir aprofundando. Tá? Mas, em termos de seguros básicos, né, da cadeia, nós temos aí o seguro de transporte internacional, tá? Que ele cobre o interesse da carga, o dano à carga. Né? Ele pode ser feito de porta a porta, incluindo multimodais. Tá? Dentro desse aspecto, é importante que esteja bem claro, né, quando se envolve outros modais e transferências em terra ainda, né, dos seguros obrigatórios, dos diferentes transportadores, né, sejam rodoviários, ferroviários, onde, por exemplo, SUSEP hoje proíbe a DDR para esse tipo de risco, né? Então, as DDRs sempre elas são apenas para aqueles riscos não amparados por seguros obrigatórios. Esse é um aspecto importante. Depois chegamos na operação do porto, né? O seguro de operador portuário ele tem origem na Inglaterra, então é um seguro que tem um escopo de cobertura muito amplo, né? Especialmente no que diz respeito à responsabilidade civil. Então, a gente pode dizer que é um seguro all risks e assim, com pouquíssimas exclusões. A que mais se destaca são as situações de força maior, né? Depois temos o seguro do navio, né? Que é composto basicamente pelo seguro de casco e máquina e P&I. Então, esse é o pacote básico. Perfeito. Guilherme, você teria alguma complementação, algum outro seguro que você acha que seria... Porque o importante aqui, só para o público entender, existe aqui uma divisão entre seguros que são da competência dos interesses da carga, como o próprio nome já diz, né, que são contratados por eles, e alguns comentados pelo João, depois ser comentados pelo próprio Guilherme, que, embora não contratados pela carga, os inerentes, como ele falou, P&I e seguro de casco e máquinas, assim como, por exemplo, o seguro de operador portuário também, não são seguros que estão diretamente afetos ou contratados pelo seguro, pelos interesses da carga, mas, de certa forma, quando há um claim, né, quando há uma reclamação, enfim, uma falta, uma avaria, o que seja, na carga,
há essa interação por força dos interesses envolvidos, né? Então, eu achei interessante vocês mencionarem eles. E talvez, assim, para um público que não muitos não são especializados, né? Talvez seja interessante só comentar, por exemplo, o seguro de P&I e o casco, brevemente. São seguros até um pouco complexos de entender, mas brevemente explicar qual é a função deles dois, e também talvez um pouquinho do seguro de operador portuário. Guilherme, se você pudesse talvez complementar isso, seria interessante. Tá. Aqui eu acho que a gente vai entrar um pouco na interação, falar um pouco, o João falar um pouco, porque a gente está falando de vários interesses, vários seguros, e a resposta vai depender de qual chapéu que você está utilizando. Mas, independente de onde você está, se você é o dono da carga, o seguro do terminal, o seguro do navio, você precisa entender como esses seguros interagem. Como, na verdade, você precisa entender, e o Wagner vai falar um pouco disso mais para frente, aonde passa a custódia da carga, quem tem responsabilidade em qual parte da cadeia, para a gente falar um pouco do seguro. Então, por exemplo, o operador portuário é uma parte importante desse processo, porque ele vai receber a carga, vai ter armazenagem no terminal por um tempo, ele vai ter custódia, ele vai ter responsabilidade naquele momento por danos causados à carga. Então, ele tem que ter um seguro que cubra a responsabilidade dele caso ele cause um dano à carga. Ele tem que ter uma responsabilidade civil caso ele cause uma poluição. E, normalmente, essas interações de seguros, elas também seguem muito a interação contratual. Eu tenho clientes que fazem um contrato com o porto, e o porto fala, você pode trazer navio para mim, para cá, para utilizar meu porto, mas você vai ficar responsável por todo e qualquer acidente de poluição que seja decorrente do navio. Então, eu tenho clientes que assumem, que não são donos de navios, assumem essa responsabilidade com o porto, e aí eles têm que fazer um contrato com o navio, e aí ele fala, navio, você tem que me apresentar um seguro de P&I, que eu vou explicar um pouco mais à frente, que cubra todos os danos de poluição decorrente da operação do navio enquanto estiver nesse porto. Ele vai te apresentar uma carta. Eu já tive clientes que perguntaram, eu estou com toda a minha exposição coberta? Não está com sua exposição coberta. Porque você está exigindo que o dono do navio tenha um seguro de responsabilidade civil que cubra aquele acidente de poluição, só que aquele acidente pode ocorrer de um fato que, na verdade, seja de sua responsabilidade contratual. Então, a gente tem que analisar o contrato. Então, o que acontece? Você tem o seguro do porto, que vai cobrir a responsabilidade civil da operação portuária, seja com danos à carga ou poluição em decorrência da operação portuária. O seguro de casco, que é o seguro do armador, que vai cobrir o bem dele, então, danos sofridos causados à embarcação. E você tem o seguro de P&I, que, na verdade, é um dos seguros mais amplos que eu conheço de responsabilidade civil no mundo, que praticamente cobre todas as responsabilidades civis decorrentes do uso da embarcação durante uma operação normal de navegação. E a gente pode especificar algumas, poluição, danos a tripulantes e qualquer outra que você possa vir a pensar. Não é uma pólice fechada. Então, além desses seguros, quando você olha essa cadeia, esse contrato aqui, você bota mais um agente. Você bota um agente que é o dono da carga e o afretador. O que eu vejo muito aqui é que muitas vezes o dono da carga e o afretador, ele esquece que ele tem responsabilidade ou ele simplesmente decide não contratar um seguro porque ele não entende o risco que ele tem nessa operação. Então, eu diria que o seguro de afretador, do dono da carga, é um seguro muito importante. E depois, eu não sei se a gente vai entrar agora no tema, a gente tem outras coberturas que hoje está na mídia, que é o seguro de lei de atraso na operação, que é um seguro que já existe há bastante tempo no mercado marítimo tradicional, mas que a gente precisa ter acidentes que lembrem os clientes da necessidade de contratação. Um deles foi a greve de caminhoneiros no Brasil, que afetou bastante, e você tem agora a situação do Evergreen. Então, existem outras coberturas securitárias que você tem, que não são obrigatórias, mas que te ajudam na cadeia. Mas o Chartered é um seguro que eu vejo aqui nessa cadeia, e muitos clientes brasileiros não entendem o risco que eles têm, que é um risco, muitas vezes, contratual. Interessante essa colocação, Guilherme, porque eu acho que você, pelo menos para mim, que enfim, trabalho no mercado, seja até mais fácil de verificar, espero que a audiência também consiga identificar isso.
a importância de você segmentar. Mas é um segmentar e, ao mesmo tempo, juntar. Porque eu acho que o mais importante é mostrar a evolução do mercado securitário. A gente tinha muito parâmetro, né, do mercado durante anos, sempre tivemos o parâmetro do mercado inglês, né, como um mercado extremamente profícuo e extremamente criativo em relação. E a gente, de certa forma, aqui, até por questões de restrições, enfim, de ordem de regulamentação, o que seja, o mercado era um pouco mais restrito. Estamos falando de anos atrás. E hoje mesmo, o João e você dão uma notícia que é importantíssima, dessa capacidade que o mercado tem de criar os seus próprios riscos, né? de criar suas próprias coberturas a partir dos seus próprios riscos e propor, né? E isso eu acho que dá uma segurança bastante grande nas operações. Porque sempre que a gente fala em seguro, isso aí eu insisto, eu chego a ser até chato no que eu falo, porque o seguro na maioria das vezes, a insolvência, a solvência da empresa, né? Quantos casos a gente conhece no mercado, né? Não só na RIS, mas em outros todos, onde um seguro mal feito ou um seguro não feito por conta de um prêmio que, em determinado momento da empresa, parecia caro, né? Então, vamos assumir esse risco e tal. E isso acabou se tornando desastroso, inclusive pela falta de conhecimento sobre isso. E é justamente sobre a falta de conhecimento, né, muitas vezes, que eu reporto que a gente conversou lá no painel anterior, né, quando a gente falou um pouquinho sobre os processos, sobre os contratos de afretamento pela lei inglesa, não só os contratos de afretamento, mas de compra e venda também. E eu queria fazer uma pergunta. João, você levantou a mão? Sim. Sim. Eu queria fazer um complemento. Eu estava pensando. É o seguinte, a integração de todos esses seguros na cadeia, né? E eu acho que uma reflexão interessante é o fato de que o seguro da carga do transporte internacional, você pode imaginar ele vindo por cima e os operadores que estão fazendo essa carga se movimentar, eles têm os seus seguros também para essa mesma carga, para as suas responsabilidades, né? Então, essa carga está coberta no porto, enquanto ela está no porto, e ela está coberta a bordo também pelo P&I do navio, né? Então, esse seguro do exportador, do transporte internacional, ele vem para cobrir o gap, ele vem para cobrir a não resposta desses seguros, né? Então, a visão do funcionamento, o entendimento desses seguros é fundamental, né? Então, o que eu te falei, todos eles são muito amplos, né? São seguros internacionais, mas eles têm seus gaps, eles têm, eventualmente, suas exclusões, né? São seguros de responsabilidade, né? Então, esses são sempre os pontos de atenção aí, não só para a liquidação do sinistro, mas também para a própria análise de risco, colocação do risco, precificação, entender toda essa cadeia e essa interlocução é importantíssima. Perfeito, João. Naquela linha que eu linkei ali com o painel anterior, a gente discutiu aí um pouco sobre lei inglesa, inclusive Celso, na época, na oportunidade, falou um pouco sobre essa questão do direito inglês, né, e do anglo-saxônico, common law,
e o direito civil, né? Essa dicotomia, né? que se apresenta nos contratos, o que muitas vezes, inclusive, dificulta uma avaliação, né? pelo mercado brasileiro, de riscos que, teoricamente, não fariam sentido que viessem recair sobre a pessoa do afretador, né? Chamado dono da carga, daquele que está mandando uma embarcação ir para um determinado porto. Então, eu elaborei aqui uma pergunta, que é o seguinte, eu anotei aqui. A maioria dos contratos internacionais de afretamento utiliza a lei inglesa como fonte de direitos e obrigações, onde existe um compartilhamento de responsabilidades na aventura marítima, a famosa aventura marítima que a gente tanto conversa. Entre o armador e o afretador, lê-se também dono da carga, né? Que muitas vezes é o próprio dono da carga, os interesses da carga. A pergunta seria: quais seriam as responsabilidades repassadas aos exportadores brasileiros e coberturas securitárias disponíveis para este segmento? Dentro daquela linha que a gente conversou no painel anterior, eu queria que vocês tentassem contextualizar em termos de cobertura, com base, inclusive, na experiência que vocês têm de submeter contratos com lei inglesa, etc., para efeito de análise de cobertura. Quem começa? Ok. Vou começar aqui, João. Pode ser. O que acontece? A gente está falando aqui agora da parte da aventura marítima, e a gente começa a ter que falar de alguns conceitos. Você, como exportador da carga, dono da carga, você quer enviar sua carga, vamos dizer, do Brasil para a Ásia, ponto A ao ponto B. Então, você vai ter que fazer um contrato com um armador, um dono de um navio, que geralmente tem a gestão náutica do navio. E você vai fazer um contrato com ele onde você vai ter uma gestão comercial. Você vai dizer para ele onde você vai pegar a carga, a quantidade de carga, vai pegar a carga. E você vai ter que fazer um contrato com ele para essa viagem. Então, você vai fazer, às vezes, um contrato com um armador que pode ser asiático, europeu, americano. Todos esses armadores, eles vão sentar com você, eles vão querer fazer uma divisão de responsabilidades nessa viagem marítima. E não só fazer a divisão, eles vão querer fazer a divisão dentro de um documento que eles tenham certeza jurídica. Por isso que a maioria desses contratos utiliza a lei inglesa, porque eles querem ter certeza que não só existe uma divisão de responsabilidade, como o entendimento da aplicação dessas cláusulas que você vai colocar no contrato e a certeza de que elas serão honradas. Então, você vai fazer um contrato de afretamento, muitas vezes, e é padrão do mercado, de prática, o armador vai virar para o dono da carga e vai falar: tudo bem, eu levo a sua carga, mas dentro do meu contrato eu vou te passar algumas dessas responsabilidades. Alguns incidentes que possam acontecer, dependendo de como acontecerem, eles serão de responsabilidade sua. E aí a gente pode listar alguns aqui que são meio que hoje meio padrão. O armador vai falar que, olha, danos causados pela estiva, seja no porto de carregamento ou descarregamento, é responsabilidade contratual sua. Ou seja, todo dano que seja causado pela estiva ao meu navio, o tempo que eu vou ficar parado para consertar esse navio, é de responsabilidade sua contratual. Você vai botar a prerrogativa de safe port, né? Ou seja, o que é um safe port? O navio ele tem que poder entrar no porto, navegar até o porto, ele tem que usar o porto para o carregamento e descarregamento, e sair do porto sem ser exposto a perigos, na ausência de eventos anormais, mas que não possam ser evitados com uma boa navegação. Então, na verdade, ele tem que ter acesso ao porto, que tem que estar livre de obstruções, ele tem que permanecer flutuando naquele porto com segurança. E o conceito da lei inglesa é que o porto, não é que o porto é seguro ou não é seguro, ele tem que estar seguro naquele momento. Exato. Então, o que acontece? Você divide essa responsabilidade e os donos da carga, muitas vezes, contratualmente, assumem essas responsabilidades, são algumas. Então, a estiva não é só a colocação da carga. Se você vai ter que apear a carga dentro do navio,
Se você é responsável pela colocação da carga e depois o material que você usou para prender a carga não é de boa qualidade e afetou a estabilidade do navio, isso causou um acidente, você pode ter essa responsabilidade. Agora, quais são as responsabilidades? E aí eu vou quantificar aqui, a gente tem que falar um pouco do navio. Se você afeta um navio que vale 50 milhões de dólares e você bota uma carga, a carga é sua, vamos dizer que a gente não precisa falar do valor, mas você vai operar num porto, você tem um navio de 50 milhões, está entrando, ele toca com objeto submerso, que não deveria estar ali na aproximação do porto. O navio rompe o casco, ele tem um acidente de poluição, uma remoção de destroços, você tem a perda total do navio de 50 milhões, mas todos os custos de remoção de destroços, custos de poluição ambientais, muitas vezes você pensa, não, o P&I do armador e o seguro de casco dele vão cobrir. Sim, eles vão cobrir no primeiro momento. Mas se aquele acidente foi em decorrência de um porto não seguro e você assumiu essa responsabilidade contratual, o dono da carga vai receber a conta pelo navio e por toda a poluição. E essa conta pode chegar a 300, 400, 500 milhões de dólares em situações catastróficas. Mas a gente vê muitas situações aqui fáceis, vários sinistros de 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, normais, disputas normais de acidentes em operações portuárias. Perfeito, Guilherme. Eu acho que você colocou um ponto importante, porque, primeiro, que você mostra que existe um seguro específico, né? Que é o seguro voltado ao afretador, né? É o Charters, chamado Charters Liability, né? Que é um seguro muito tradicional lá fora, né? No mercado inglês, e que dá esse conforto, né? Dá esse conforto. Tem a exemplo do P&I, né? Como é o P&I para o navio, apenas esclarecendo o P&I, na verdade, chamados clubes de P&I que funcionam no sistema de mutualidade, ou seja, um pool de armadores que cobrem, né, determinados riscos esse, responsabilidade civil de terceiro de forma geral, e dentro do sistema de mutualidade, ou seja, aquele grupo ele forma um determinado fundo, né, para fazer face a eventuais claims. E os clubes, eu não vou entrar em detalhes no clube de P&I, mas apenas eu achei importante entender. Os clubes de P&I alguns deles estão há 150 anos no mercado. Então, é um mercado muito sólido. Eles têm um chamado International Group, ID, né? Que compreendem lá os 12, 13, 14 principais deles, número não me lembro ao certo, mas é extremamente consolidado e trabalham com números assim absurdos, né? Quer dizer, com 5 bilhões de cobertura, né? Por evento, em caso de poluição e tal. Então, só coloquei para se ter uma ideia como o contrato, como existe essa modalidade de seguro. E só para completar, João, que eu já vi que você pediu a palavra, a gente, no painel anterior, a gente tinha conversado sobre a SafePort, que é exatamente isso, Guilherme, que você colocava. O problema do SafePort, e muitas vezes a dificuldade que tem o afretador, né, quer dizer, o interesse da carga, em entender que aquele risco é dele pela lei inglesa, porque a primeira reação seria de que, ora, se eu estou mandando um navio para um determinado porto e toda essa parte de navegação, toda essa parte, ou seja, simplificando, quem conhece porto é um navio. Eu não conheço porto. Então, mas ao mesmo tempo, como você muito bem disse, é uma questão de equilíbrio, né? De equilíbrio contratual, e é a forma que o mercado securitário internacional consegue manter justamente mais equilibrado. João, por favor. Então, eu queria complementar aí um item na questão da responsabilidade do afretador,
em geral, né, ele também é responsável pelo suprimento de bunker, né? E todos os riscos inerentes a esse suprimento, né? Se ele colocar um combustível inadequado, com uma qualidade ruim, ele pode ter uma parada de máquina, com potencial dano à máquina, né? E todas as suas consequências, né? Como poluição, ou uma colisão, um abarroamento, né? E aí chegando aí numa situação de avaria grossa. É interessante. Só para deixar mais claro aí a audiência, né, que não conhece alguns não conhecem as peculiaridades dos contratos internacionais de transporte, né? Tudo isso vai depender, obviamente, da modalidade que for escolhida, né? Nós estamos falando, por exemplo, contratos de voyage charter, onde você tem muitas vezes uma sequência de viagens, você tem um contrato de exportação longo, né, de um volume bastante grande de produto, de um determinado produto, determinado grão, vou dar um exemplo, né? E com isso você, por uma questão até de logística, de estruturação da operação, você projeta isso para 1, 2, 3, 4 anos e, por sua vez, quer fechar um frete competitivo com um determinado amador, com um determinado transportador, com uma determinada fidelidade, digamos assim. A fidelidade implica em custo. Então, isso, obviamente, demanda, mas há outras modalidades de contrato onde essas responsabilidades variam de contrato para contrato. Mas é o seguinte, nós temos o nosso Wagner, que está aqui também, né? O Wagner ali está quietinho, só aguardando para nos dizer qual é a função, Wagner, qual é a função de um surveyor, né? A exemplo dos corretores que eu comecei, né? Há também, eu acho que não diria uma imagem errada, mas uma desinformação sobre o trabalho completo que é um surveyor, né? Então, eu queria que você começasse assim, num breve. Eu tenho uma série de perguntas a fazer a você, mas já começando, basicamente, qual é a função de um surveyor? Nesses 30 anos aí de profissão. Me diga. Ivan, primeiro, bom dia a todos, né? Mais uma vez, legal a gente está conversando aqui exatamente sobre essa mesma pergunta, que sempre a gente volta nela, né? Em tentar explicar, né, para todos, ou aumentar, né, o conhecimento não só do papel do surveyor, mas de cada um dos atores, né, nesse ambiente de negócio. Antes de falar do nosso papel, eu gostaria até de, pegando gancho em vários, né, pontos levantados antes, tanto pelo Guilherme quanto pelo João, né, no sentido de contextualizar. Primeiro, a gente está falando, por que a gente está falando de seguros hoje? Né? Fundamental, né, seguro é resposta a risco, né, exposição a risco. Então, por que nós três, nós quatro, mas de três lados, né, desse negócio, estamos aqui juntos? Porque, mais uma vez, é um assunto complexo, multidisciplinar, né, e que envolve vários atores e vários conhecimentos específicos, né? E agora, por que outra coisa que para mim está assim, saltando aos olhos, por que a gente está falando aqui em português, né, para uma audiência basicamente de brasileiros, né, a respeito de um negócio que vamos lá, há 30 anos, esse assunto seria tratado em inglês entre, muito provavelmente, europeus, né, e com uma pequena participação de players locais, né, aqui do Brasil, ou seja, da nossa participação. E aí eu falo dos meus 30 anos, sim, né, eu lembro disso, né, de experiência no setor. Ou seja, o setor, a indústria como um todo evoluiu, não foi só a parte de seguros.
né? Hoje, nós temos um negócio que tem uma relevância mundial, né? E uma expressão global. Por isso que a gente está falando, né, disso tudo aqui hoje. Ivan também lembra desse tempo, né, Ivan? Isso eram assuntos que muito poucas pessoas no Brasil tratavam, e quando tratavam em inglês. Você concorda? Pois vamos lá. E aí, esse negócio é global, é realmente global. Vocês devem lembrar, né, de algumas apresentações que a gente já fez antes, né, principalmente lá na OAB, em que a gente começava a contar o número de participantes numa, entre aspas, aventura marítima. Né? Gente, para cada container ou para cada tonelada ou metro cúbico de carga, né, que está viajando dentro de um navio, a gente tem ali, no mínimo, 30 ou 40, 30 fácil, 30 possíveis interesses, né, embarcados ou participando daquele transporte. Interesses diferentes, nem sempre convergentes, eventualmente até com interesses conflitantes, mas que dependem fundamentalmente de quê? Todos torcem para quê? Para aquele transporte dar certo, ou seja, que a carga seja entregue, né, em boas condições, sem sofrer avarias e sem sofrer atrasos. Bom, aí, voltando na análise de risco, né, eu queria assim, deixar bem claro para todo mundo, né, uma divisão fundamental. Ou seja, são aqueles riscos, que eu caracterizo riscos, né, e problemas, né, dificuldades entre aqueles corriqueiros, né, e com consequências modestas, né, e aqueles que têm uma probabilidade baixa, que não são corriqueiros, não são usuais, mas que têm consequências catastróficas, que podem ter consequências catastróficas. Né? Lembrando, claro, sempre que no nosso setor qualquer soma modesta é extremamente alta. Né? Então, aquelas consequências catastróficas, elas montam a unidade de bilhões de dólares. Né? Milhão é o corriqueiro, talvez. E aí eu gostaria de entrar no gancho do Guilherme e do João, quando eles falaram de P&I, né? Qual é a diferença do P&I, né, para uma seguradora comercial? P&I, em geral, ele foi criado, né, para cobrir riscos que são imensamente grandes e que a seguradora comercial, em geral, né, não tem apetite, né, para vender essa cobertura pelo tamanho do negócio. Então, o P&I, claro, tem várias nuances, vários detalhes, mas o P&I está aí basicamente para cobrir aqueles custos, né, aquelas responsabilizações ilimitadas. Né? Então, isso é um ponto bastante interessante. Nós estamos falando, por exemplo, né, daquele container, né, do embarcador que colocou um container ou uma parcela de uma carga de soja num graneleiro, e o navio sofre um acidente e, eventualmente, interrompe, né, o canal do Porto de Santos, por exemplo. Olha a escalada de prejuízos, né, que esse pequeno acidente, uma quebra de máquinas, como o João falou, eventualmente até causada por um combustível que o afretador colocou a bordo, né? Imagina assim, uma coisa corriqueira, né, que todo dia, hoje, devem ter 30 navios sendo abastecidos no Porto de Santos, né, mas, eventualmente, uma pode dar errado, uma contaminação, um combustível fora de especificação, e isso pode causar um prejuízo inimaginável. E aí entra o P&I, e aí, nessa hora, entram todos aqueles participantes, aqueles 30 ou 40 participantes, né, do transporte marítimo, interessados no transporte marítimo, expostos, sim, aos riscos e responsabilizações, né, do transporte marítimo, desse acidente. E aí, voltando para a sua pergunta, Ivan, onde é que a gente entra? Onde é que o
perito, o olho técnico, né, dessa indústria entra? Entra justamente oferecendo os olhos, ouvidos e conhecimento técnico específico, né, desde o início, né, para quem? Para aqui, para a nossa audiência, para o embarcador, né, para quem está exportando, para quem é o dono da carga, né, e que eventualmente não tem uma familiarização grande com a área. Então, desde o início, ajudando naquela fase, né, da análise do risco, né, junto, e aí cada um contribuindo, né, com a sua parte, vocês, advogados, olhando a parte contratual, parte de exposição jurídica e legal, né, a gente olhando a parte técnica, operacional, né, e olhando também as consequências, né, de como que conserta, como que repara e recupera, né, e junto também com o pessoal do seguro, da indústria de seguros, que está buscando o quê? Está buscando oferecer aquela transferência do risco, né? Ou seja, está buscando oferecer um produto de seguros, né, que vai cobrir, vai garantir, vai tranquilizar ou proteger o embarcador na coisa que deu errado, que eventualmente deu errado. Então, em suma, o que a gente faz? O nosso papel é prover para todos, desde o cliente inicial até o interessado final, um olhar técnico, né, com uma experiência prática, operacional, né, e técnica também, claro, né, de todos os fatores, né, que estão presentes nesses transportes, né, passando, continuando na análise do risco, na organização, planejamento e execução de ações de prevenção, né, são aquelas vistorias de pré-embarque, né, aquela avaliação, aquela validação de que a coisa está andando certo, passando, né, para eventualmente uma resposta, né, quando uma resposta imediata quando um acidente ocorre, esse acidente que vai dar causa a uma reclamação de sinistro, né, e que depende, essa reclamação de sinistro, a regulação, a liquidação desse sinistro, vai depender de duas linhas fundamentais. Uma, a condução, a resposta à emergência, né? Eu acho que João e Guilherme vão lembrar, vão concordar comigo. Nessa hora, o segurado deve agir como se não tivesse seguro, né? Ou seja, cabe ao segurado tentar diminuir a encrenca, né? Diminuir os prejuízos e as consequências. Então, sim, o segurado, na hora de uma emergência, ele tem esse papel, né? E aí ele busca ajuda na gente, né? De tentar responder à crise, responder à emergência. E o segurado, como um bom profissional do negócio dele, ele é um especialista no negócio dele, e não em gestão de crises, de acidentes marítimos, né, de participar, né, dessas grandes, eventualmente, encrencas. Até para não perder o foco no negócio dele. Porque se uma carga deu problema, esse mesmo segurado, esse mesmo embarcador, ele tem outras tantas cargas, né, em andamento que não devem ser perturbadas por aquele problema eventual. Então, a gente ajuda, né, sim, nessa hora, né, na resposta à emergência, que, além de ter o objetivo de diminuir, né, o prejuízo, né, de minimizar as consequências, tem o objetivo também de colher evidências, né, para que esse segurado possa, no futuro, responder aquelas todas perguntas que ele vai, com certeza, e vão saber disso, ser perguntado ao longo dos anos seguintes, subsequentes ao acidente. Anos. Exatamente. Né? Ao mesmo tempo, quando o segurado vai lá no João, no Guilherme, com uma reclamação de sinistro, e fala, olha, eu gastei um caminhão de dinheiro. Né? E o Guilherme e o João vão à seguradora com uma reclamação de sinistro, a seguradora precisa de quê? De uma formatação, de uma evidenciação, né, de que,
aquela coisa aconteceu, a validação da ocorrência do acidente, isso aí quem faz é o perito, ou seja, realmente o perito, o acidente aconteceu, a reclamação é legítima. 2, um descritivo, uma descrição com evidências, né, suportada por evidências, das perdas incorridas. De novo, isso aí vem através de uma validação do perito. Né? 3, uma validação, um reconhecimento de que as ações para mitigar e reparar as perdas são tecnicamente, ou foram tecnicamente, consistentes. De novo, validados técnica, operacionalmente, né, e praticamente, né, pelos peritos, né, pelos historiadores. E finalmente, aliás, finalmente, na parte da liquidação do sinistro, né, validar, sim, né, que todos os pagamentos, todos os acordos não, foram feitos, né, pelo segurado, né, gerindo a crise, de forma, de novo, tecnicamente, como se ele não tivesse o seguro, ou seja, de forma responsável, consistente, defendendo os seus interesses, né, que, em paralelo, ele estaria também defendendo os interesses da seguradora, né, frente, né, aos outros envolvidos no acidente. Então, gente, se você pode me falar. permite, Wagner, você tocou num ponto que é crucial. Eu acho que é aquela velha adágio, né? Você dizer que o segurado ele tem que se comportar como se o segurador fosse. Você Sem tem dúvida. cláusulas, inclusive nos contratos de seguro, né, que é obrigado a tomar determinadas atitudes, etc. e tal, né? E não simplesmente eu tenho uma avaria, tenho uma carga lá que, sei lá, que ficou lá no pátio, lá, XYZ, deixa ela tomando chuva e molhadura, etc. e tal. Não, porque isso aí já está sinistrado, isso é um problema agora do meu segurador. Então, não, quer dizer, isso é uma mensagem importante que está se passando para as pessoas enfim, que não estão afetas a sinistros em frequência, de que há uma necessidade de interação e não simplesmente dizer se passou agora a ser um problema da seguradora. Até porque a gente sabe que muitas vezes, dependendo do nível de complexidade, existem as cláusulas de não só limitação, mas de excludente de responsabilidade. Então, enquanto o processo de liquidação está correndo, né, não se sabe bem o final, o desfecho. Então, além do segurado estar protegendo os interesses da própria seguradora, dentro da obrigação do contrato de seguro, os seus interesses também. Mas eu tenho muito mais, eu já estou aqui olhando e vendo que eu já comecei o meu procedimento de aterrissagem, né, por conta do tempo. Mas eu queria aproveitar e falar um pouquinho mais da questão prática, Wagner. Em termos assim, de loss prevention e situações assim, práticas que você... Faltou um player, que eu acho que é um player importante aí nisso, que é o regulador, né? O regulador da avaria, né? O adjuster, né? Loss adjuster, que é uma figura importante, né? Que justamente é nomeado para fazer toda a parte de coleta das informações e centraliza. Isso é muito comum, principalmente em grandes sinistros médios, etc. Mas eu queria pegar um pouquinho da tua experiência, falar um pouquinho dessa questão, não só do claim, provavelmente dito, mas do loss prevention, né? Tentando contextualizar, por exemplo, no embarque de granel. Tá? Bacana. Embarque de granel. Aí nós temos aquelas discussões de quantidade, qualidade, fumigação, velha discussão do draft survey, da balança de terra. Eu queria que você desse uma passeada aí de uns 5 minutos, se possível. Legal. Eu sei que fale sobre Deus e suas obras em 5 minutos. Não, está ótimo.
Gente, Ivan, você deu mais um nome para essa nossa atuação. Esse loss adjusting, né, nada mais é do que, mais uma vez, a combinação de dois conhecimentos, né, paralelos, mas convergindo para um mesmo processo. O que é a regulação do sinistro? Você tem uma visão técnica, né, como eu falei, validando todos aqueles aspectos do sinistro, e tem uma visão técnica operacional e técnica do transporte em si. E você tem uma visão técnica também do profissional de seguros, né, que lê a apólice, lê, né, conversa com o vistoriador, né, e, no fim, os dois, trabalhando em conjunto, conduzem a regulação do sinistro, né? Ou seja, levam a seguradora a um veredito, né, que cobre as duas partes, né? Ou seja, a parte técnica operacional do sinistro em si e a parte de coberturas, ou seja, ele interpreta a apólice, ele interpreta o sinistro à luz da apólice, né? Isso eu também boto dentro da nossa cesta, né? O loss adjusting é uma atividade muito dentro dessa nossa atividade, né? Tanto é que é uma das nossas linhas de negócio. Mas, então, gente, eu tenho essa tendência, né? Diante de falar do detalhe, eu tento explicar por que, eu me convencer por que eu vou falar isso, né? Por que falar de seguros? Porque os acidentes, né? Porque as disputas ocorrem, né? E os seguros são uma resposta, né? Uma das respostas, né, a esses riscos que causam acidentes. Você tem a outra resposta, que está do lado do segurado, que é melhorar os processos, sempre internamente, e diminuir os riscos, né? Então, na hora que ele escolhe o navio, né, ele vai escolher um navio melhor. Na hora que ele escolhe o terminal, ele vai escolher um terminal de primeira linha. Ele está melhorando a qualidade do processo deles, né, diminuindo os riscos e levando, inclusive, né, se beneficiando disso, né, quando ele vai levar isso para a seguradora, que vai cobrar um prêmio menor, né, ou seja, a percepção de risco diminui. Mas, ainda assim, os riscos estão lá. É uma atividade perigosa, é uma atividade arriscada, né, em dois níveis, como eu falei. Tem aqueles pequenos acidentes que são rotineiros, recorrentes, né, de pequenas montas, né, que está ali, não tem jeito. Você tem que diminuir aquela torada, você está toreando a tua realidade operacional todo dia. E você tem aquele risco que é improvável, mas que, quando acontece, complica muito. Vamos começar dos riscos pequenos, né? Olha, vamos falar de carga, de grão, né? Basicamente, nós temos, né, assim, muita disputa. Por quê? Porque a carga que foi comprada, né, quando ela é entregue, no momento da entrega, ela nem sempre, né, ela satisfaz os critérios de aceitação de quem comprou. Bom, aí vamos voltar para quem vendeu a carga. Basicamente, eu entendo que a nossa audiência aqui hoje é de embarcadores e de exportadores. Gente, nessa hora, quando a gente está assinando um contrato, quando a gente está fechando um negócio de venda, a gente tem que pensar rapidamente em toda a cadeia, né? Então, e todas as atividades que vão estar englobadas nessa operação de venda até a entrega. Lembrem o seguinte, quando a gente está vendendo uma carga aqui no Brasil, de grãos, por exemplo, né, para a China, nós temos 2 meses, pelo menos, né, de tempo em trânsito. Qualquer 10% desses 2 meses é uma semana. Então, atraso, qualquer 10% de atraso pode fazer com que o recebedor lá se encontre em problemas e reclame. Então, qualquer atraso, e atrasos são recorrentes, né, são significativos. E aí, gente, pessoal aí da operação, todo mundo sabe quão pequenas são as margens nesse nosso mercado de commodities.
né? Nós estamos falando de margens do negócio, margens de lucro muito pequenas. Isso significa o quê? Tem que dar tudo certo para aquelas margens serem viáveis. Porque, senão, quando a carga chega lá, né, com alguma coisa, né, fora do padrão, até atraso mesmo, o embarcador, o recebedor, ele vai estar pressionado no negócio dele. Ele vai, nessa hora, tentar abrir todos os guarda-chuvas, todas as salvaguardas, para, eventualmente, até nem receber a carga. Mas, pelo menos, para se ressarcir de todas essas perdas, né, que eventualmente aconteceram nesses 2 meses de transporte. E aí, nessa hora, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em evidências. Nós estamos falando de uma disputa, ou de uma conversa, né, de uma negociação sobre fatos que aconteceram, né, a meio hemisfério de distância, né, ou seja, de Ásia para o Brasil, aliás, é um hemisfério, né, de distância, e 2, 3 meses antes daquela data da discussão. Então, você produzir evidências, né, desde o momento em que essa carga sai do seu armazém, né, é fundamental, até o momento em que a carga chegue lá no destino final. Bom, e aí vamos falar. A carga, o grão normalmente anda de caminhão antes de chegar no porto. Gente, acho que todo mundo já ouviu falar histórias do Arco da Velha, né, sobre artimanhas, né, estou escolhendo as palavras aqui, né, e eventos até pitorescos, né, em que o pessoal do transporte rodoviário, né, aquele período ali, né, está exposto, né? Então, por exemplo, eu me lembro, né, de um caso em que foi descoberto, né, que num borracheiro no meio da estrada havia um galpão em que os caminhões entravam, né, carregados, com lona lacrada, bonitinha e tal. O pessoal abria a lona, sugava a carga, botava areia de forma distribuída dentro da carroceria do caminhão para recompor o peso, volume mais ou menos fica imperceptível, o controle é sempre do peso, e depois revulcanizava a lona. Ninguém descobria isso. O caminhão chegava com a lona lacrada lá no porto, com o mesmo peso, e passou-se meses, né, sem que isso fosse descoberto. Ou seja, no fim, é uma daquelas coisas pitorescas, é uma engenhosidade para o mal, né? Mas acontece todo dia. E aí, gente, eu queria pontuar a relevância e a importância da gente olhar sempre para os momentos em que a carga é transferida. Eu não vou entrar em custódia legal, jurídica, contratual, mas, de fato, né, aqueles momentos em que a carga é transferida de uma organização, de um interessado para outro. Então, na hora em que o caminhão sai da fazenda, a carga sai do controle do fazendeiro e passa a ficar sob o controle do caminhoneiro. Eu me lembro que a primeira fazenda que eu conheci de soja lá no sudoeste da Bahia, né, o escritório da fazenda era como se fosse assim, uma sede de uma praça, todo envidraçado, em que as balanças ficavam à vista de todo o escritório. Ou seja, os caminhões passavam, né, pelas janelas do escritório para serem pesados. Né? Por quê? Porque é nessa hora em que o dono, o fazendeiro, ou o filho do fazendeiro, ou o gerente da fazenda, olhava de forma sistemática, né, o momento em que a carga estava sendo transferida, a responsabilidade pela carga, ou seja, o controle da carga, estava sendo transferido da fazenda para o caminhoneiro. Né? Bom, qual é o outro momento em que essa carga também é transferida? Quando o caminhão chega no terminal, no armazém, no silo do porto.
né? Vamos pensar assim, já no destino quase final. Vamos eliminar os armazéns intermediários. Gente, lembra que no silo do porto, do armazém do porto, não tem carga só de um embarcador. Em cada silo, né, você mistura a carga de vários clientes deles, confiando em que, no momento, né, numa verificação de quantidade e qualidade, na hora em que o caminhão chega, que é realizada na hora em que o caminhão chega. Todo mundo já viu na televisão, Globo Rural, volta e meia aparece, né? Cenas daquela fila de caminhão no Porto de Paranaguá, né? E, claro, aí a televisão mostra o início da fila. O início da fila é sempre um caminhão, na hora que vai ser descarregado, em que tem um amostrador, ou seja, quando amostras são tiradas do caminhão, da carga, imediatamente antes daquela carga ser despejada no armazém, no silo, né, do porto. Nessa hora, você tem dois caminhos. Se aquela carga é rejeitada, o caminhão vai embora, volta, sai da fila. Se ela é aceita, ela vai para dentro do silo. E ali no silo, você é um pool de cargas de vários embarcadores. Então, nessa hora, é fundamental, né, que essa verificação de quantidade e qualidade seja reconhecida, formalizada e confiável para proteger todo mundo. Bom, mesma coisa na hora em que a carga sai desse silo e vai para o navio. Vários são os exemplos, vários são os navios que são carregados a partir de silos diferentes. Então, a carga está sempre sendo misturada. Fundamental nessa hora para vocês, embarcadores, é terem ciência do que está acontecendo com a sua carga, com a carga de vocês, e certeza de que vocês têm, ou pelo menos a intenção de que vocês sejam, para vocês sejam produzidas evidências de que vocês estão entregando as cargas de vocês dentro dos critérios acordados com o seu contratante, né, com o outro lado do seu contrato. Então, aí, além de todo esse acompanhamento, essa ciência, né, essa vigília, né, nesse processo como um todo, é fundamental que todo mundo entenda e tenha claro os critérios de aceitação que estão previstos no contrato. Agora, muito pouca gente vai e olha esses detalhes, né? Ou seja, a mensagem é, quando a coisa dá errada, quando o recebedor, 2 meses depois, reclama de alguma coisa, é fundamental que a gente, do lado de cá, tenha todos os registros confiáveis e de acordo com o contrato. Outro ponto também, aí eu estou falando só de meia dúzia de interesses diferentes, né, nas operações entre a fazenda e o navio. Estou quase acabando, então. É fundamental. Reduzir em 2 minutinhos. 1 minuto. Porque eu tenho algumas perguntas do público que eu gostaria de fazer. Não, tranquilo. Então, último aqui, que é importantíssimo também, que está lá no contrato, aliás, nem sempre no contrato, mas tem que estar registrado quem contratou quem. Então, quem contratou? O inspetor. Quem contratou? O camarada que vai fazer, a empresa que vai fazer a fumigação. Quem contratou? O draft survey. Isso também é fundamental, porque quando dá errado e a gente faz essas perguntas, em geral, as respostas não estão disponíveis. Tá? Bom, palhinha rápida. Fumigação. Gente, o embarcador, a carga, os interesses da carga querem quanto mais fumigante aplicado, melhor. O navio, quanto menos, melhor. Então, interesses conflitantes, nem sempre convergentes, não vou nem falar conflitantes. Tempo de carga. Gente, o navio não se preocupa em atrasos por chuva, por umidade e tal. Então, ele vai querer sempre fechar a tampa de escotilha o mais rápido possível, até para ganhar mais um dia de raio, de aluguel.
o dono da carga e o recebedor querem, sim, preservar a carga. O afretador está pagando o navio, ou seja, é um ambiente, né, que tem um trade-off contínuo, né, várias cartas de protesto, uma discussão intensa, né? Ou seja, é importante que isso tudo seja registrado. Bom, onde é que pode dar errado? Vamos falar da fumigação. Soja não explode. O que explode navio é fumigação em excesso, né? E fumigação em ambiente muito úmido. Ou seja, essas coisas, em geral, nós estamos falando de assuntos de baixa complexidade técnica, porém nem sempre, né, tratados de forma consistente. Essa é a minha mensagem, então. Tá? Ou seja, resumindo, as transferências de responsabilidade, formação de evidências e vigília. Atenção. Você está no mudo. Wagner, perfeito as suas colocações. E enquanto vocês todos falavam, principalmente o final das colocações feitas pelo Wagner, eu lembrava que a gente tem, talvez, um outro seminário inteiro para falar só sobre questões que surgiram aqui, entre outros painéis, mas surgiram aqui. Por exemplo, quando você fala das transferências de responsabilidade, quando você fala dos problemas que podem acontecer no momento do embarque, a gente esquece um pouco não lembra, né, de problemas, dos desdobramentos disso, né? Por exemplo, quando você identifica uma umidade acima, né, do que havia sido contratado, né, entre comprador e vendedor, e também as instruções passadas ao transportador, né, em relação à qualidade, enfim, quantidade, etc. E você vê, muitas vezes, embarques de cargas, né, que supostamente se encontravam dentro de um limite, pelo menos de acordo com os certificados, mas, na prática, você vê mofo, sei lá, mais sujeira, mofo, né, na carga de granel, estou dando aí um exemplo, né? E os desdobramentos que pode ser isso. Por quê? Porque o transportador, ele tem enfim, duas hipóteses aí. Se ele não clausular o BL, ele fatalmente vai responder por isso, porque durante a custódia, né? Durante a custódia, durante o transporte, né? Então, tudo que acontecer durante o transporte, mofo, etc. e tal, até você vir discutir a origem, se foi um problema de pré-embarque, se foi um problema durante o transporte, isso também é um issue, né? E aí você vai discutir também a questão da carta de crédito, né? Da carta de crédito aberta. Um dos documentos é o BL limpo e sem ressalva, né? E aí você vai discutir, de repente, uma prática, enfim, uma prática que é altamente questionável, discutida, que é o problema da Letter of Indemnity, né? Que é uma forma de você evitar, né, que se clausule o BL, e aí, enfim, uma discussão infindável sobre a validade, enfim, né? Mas eu até escrevi um texto sobre isso, acho que eu também comentei lá no outro, falando sobre essa questão, mas isso tem tudo a ver com a operação. Mas não quero, eu gostaria aqui eu vejo que tem algumas perguntas que foram colocadas, eu estou tendo acesso aqui, já vi também, pergunta do nosso querido Luiz Cabral, uma minha homenagem ele falou que é um time de craques no painel, e esse time de craques soma-se ao Luiz Cabral, que tem uma experiência enorme na área de seguro, né? E ele pergunta, e parece aqui que já houve uma resposta, mas vamos colocar aqui para o público em geral, né? A pergunta é se as seguradoras nacionais já apresentam seguros coberturas para RC em furtos de carga em óleos
illegal tappings. Bom, vejo aqui também que houve uma resposta. Alguém queria comentar? Brevemente, eu preciso que seja breve por conta do tempo. João? Vamos lá. Eu acho que, fazendo referência ao que eu comentei anteriormente, com esse advento aí dessa resolução da CNSP, o fato de se existir esse produto em qualquer lugar do mundo, ele pode ser emitido aqui no Brasil, né? Não havendo uma seguradora para emitir aqui no Brasil, o processo de contratação no exterior também foi simplificado recentemente através de uma outra resolução. Tá? Então, basicamente, consulta 5 seguradoras que trabalham no ramo. Né? Traz uma cotação lá de fora, apresenta aqui. Se ninguém seguir, você contrata lá fora. Com relação ao risco específico, né, do illegal tapping, existe a cobertura lá fora. Eu já fiz consultas dessa natureza, porém, na ocasião, o risco era excessivo aqui no Brasil. Não havia gerenciamento desse risco. Né? As ocorrências eram inúmeras e vultosas. Então, consequentemente, o custo do seguro foi muito elevado na ocasião e a empresa que me consultou acabou não contratando. Perfeito, João. O Guilherme, por sua vez, já comentou, né, que, enfim, parece que você já inclusive discutido essa questão enfim, eu sei que essas áreas são bastante segmentadas, o Guilherme. Não sei se tem mais alguma coisa a colocar. Não, a resposta é só para corroborar, que a gente já discutiu esse assunto com o próprio Cabral, um caso específico, e existe a opção de cobertura no exterior, mas o que ele estava perguntando exatamente se já existia no Brasil. Então, eu acredito que ainda não existe, mas como o João falou, agora com essa abertura, flexibilidade, vai ser muito mais fácil a gente replicar um produto aqui. Então, são cenas do próximo capítulo. Obrigado. Arthur Rocha Batista, um prazer ter você aqui, ter você a bordo, meu conterrâneo, conheço há muitos anos, tive a oportunidade, inclusive, de ter ele um tempo conosco aqui, um excelente advogado, enfim, e filho de um grande amigo, Tony, que, inclusive, é um dos responsáveis por eu estar hoje no direito marítimo, dada o entusiasmo que o pai dele, né, trabalhando em agência e também como representante de Hyundai, me passou. Prazer ter você, Arthur. Arthur coloca a seguinte pergunta. Os senhores têm conhecimento sobre seguro para a autoridade portuária no Brasil? Vejo também que Guilherme já deu uma resposta. Eu peço desculpas, tá? É que eu vi a pergunta que pipocou, achei que era separado do final do... Não tem problema. Não tem problema, adianta. Eu vi, Não, nós estamos com pouco tempo, então quanto mais adiantar, melhor. João, você levantou a mão aí, o que você tem a dizer, João? Eu posso dizer que existe, sim, seguro para a autoridade portuária. Eu pessoalmente participei do desenvolvimento da apólice, que acho que foi a primeira no Brasil, foi feita para a Codesp. Tá? É uma apólice derivada, né? Ela vem junto com a apólice do operador portuário. A responsabilidade da autoridade, me corrija aí, Ivan, se o termo está certo, mas é in eligendo, né? Então, ela está em cima dos operadores, né? Então, se o operador falhar, causar um evento, um dano, ele não responder, ela sobe para a autoridade que foi quem autorizou aquele cara a operar no porto, né? E, adicionalmente, o que sobra são outras responsabilidades pela gerência do porto, seja balizamento, manutenção de canal, de calado, sinalizações, etc. Tá? Então, existe sim e é possível. Porém, poucas autoridades conhecem e contratam. Né? É aquilo de desconhecer o risco que estão correndo. Né? Exato, João. Exato.
Eu tenho aqui uma pergunta do Arthur Crespim, uma pergunta, aliás, muito interessante, que tem sido muito recorrente, e até a qual eu agradeço. O Arthur Crespim pergunta se... primeiro, ele faz elogios, aí, todos fazem elogios, os quais eu agradeço em nome dos painelistas. E a pergunta dele é ligada à questão da pandemia do Covid-19, né? E ele coloca de que forma o seguro marítimo, em geral, foi impactado pela pandemia Covid-19 e tiveram que aplicar alguma alteração nos clausulados do gênero. Essa pergunta realmente é recorrente. Guilherme, você que já fez a pergunta, eu gostaria de... Você que já deu a resposta. Eu parei de responder as outras aqui, só para... Mas o que acontece? Pandemia, houve... O mercado segurador como um todo, ele está querendo impor uma cláusula de exclusão de pandemia, não só a Covid, em termos gerais, para vários ramos de seguro. Então, o que a gente está vendo é a inclusão de cláusulas de exclusão de pandemia, que são aplicadas a várias linhas de seguro, e o impacto no seguro marítimo ele é um pouco diferente dependendo do seguro. Então, aqui no Brasil, por exemplo, operadores portuários que têm contratos onde essa cláusula está sendo imposta, eles estão passando essa exclusão nas suas apólices de seguro. A gente está vendo essa exclusão também em alguns seguradores de casco. Mas, por exemplo, os clubes de P&I, não existe essa exclusão. Eles não tinham essa exclusão e não vão incluir essa exclusão, pela função de mutualidade. Eles continuam cobrindo alguns custos extraordinários, de desinfecção, ou custos extras que você tem em caso de uma pandemia. Agora, já o P&I dos afetadores, por exemplo, mesmo nos clubes que precisam de suporte e resseguro, eles estão mudando e, nos últimos 2 meses, começaram a incluir limitações de cobertura para acidentes envolvendo pandemia e ou Covid. A gente está vendo muito mais uma amplitude, não mais só Covid, mas pandemias em termos geral, que exclui a Covid agora e qualquer pandemia futura. Então, a gente está tendo impacto, sim, de cobertura securitária. Você está no mudo, Ivan. Estou conseguindo. Agora sim. Perfeito, Guilherme, muito obrigado. João, o que você tem a dizer, a completar aí? Não, só para complementar, onde a gente tem visto um amparo constante aí na questão da pandemia, como o Guilherme falou, no seguro de P&I. Tá? Então, o seguro de P&I, uma das coberturas é quarentena, né? Então, geralmente, quando tem uma pessoa a bordo com Covid, a tripulação inteira precisa ficar em quarentena, e isso, às vezes, a bordo, às vezes eles saem, tem que ficar num hotel, né, X dias para cumprir aquela quarentena de 14 dias, testar todo mundo, etc. E essas despesas são cobertas e têm sido cobertas pelo P&I. E tem representado aí indenizações significativas, aí, se olhar o somatório da quantidade de eventos, né? Perfeito. Eu tenho algumas outras perguntas do Luiz Inácio. Eu me comprometi desde o início de que eu seria absolutamente rígido no horário de início e término, né? Mas a pergunta está feita. Eu gostaria, Luiz Inácio, se você pudesse passar o teu e-mail para a gente poder responder, né? Em separado, eu acho que seria muito interessante. E a Adriane, o Tarek já comunicou, a Adriane, sim, em breve todos os painéis, alguns já estão no YouTube, né? Enfim, vão ser divulgados. Eu peço desculpa, Luiz, mas eu vou para as considerações finais e, posteriormente, se você puder passar o seu contato, tenho certeza que o João e o Guilherme podem elaborar melhor e responder essa pergunta. Muito obrigado, Luiz. Bem, nós estamos... Considerações finais. Guilherme, João, Wagner. 1 minutinho para considerações finais aí. O que vocês têm a
a dizer e o que vocês gostariam de, se despedindo, comentar. Quem começa? Começa aí, João. Você. Bom, eu queria deixar aqui, eu acho que uma das novidades que a gente trouxe foi essa questão do Charter Liability, um seguro pouco conhecido no Brasil, mas eu acho que, conforme a gente mostrou, de uma importância aí relevante. E deixar aqui um checklist básico, né? Para quando o vendedor que estiver vendendo em regime CIF ou CFR, precisa contratar o Charter Liability. E o comprador que estiver comprando em regime FOB ou FAS, também precisa contratar o Charter Liability. Tá? E eu queria dizer que é uma cobertura extremamente barata. Tá? Barata demais. Barata demais. E um complemento ao Charter Liability, que também, Ivan, diz muito respeito aí à sua atividade, que é o FD&D. Certo. Né? Threat Emergent Defense. Eu Exatamente. vou explicar aqui. Que é uma besteira e super importante, né? Na defesa, né? de hire, de frete, de lay time, enfim, uma série de discussões. Principalmente quando você tem jurisdições, por exemplo, inglesa, onde a gente sabe que os custos, né, são bem diferenciados, né? Então, isso também dá um certo conforto, né, ao contratar, porque os custos advocatícios, os custos agregados, historias, perícias, etc. e tal, em princípio estariam todas cobertas, né? Não em determinadas circunstâncias. Só dentro dessa questão de risk awareness, né, que eu trouxe mais cedo, que é uma das nossas missões também, lembrar que existe também a responsabilidade do dono da carga, né? E para isso também existe seguro. Então, a gente sabe, o Wagner citou exemplo aí, cargas podem estar em combustão, podem estar em liquefação, podem gerar uma contaminação oriunda da carga em si, né? Se você pensar, todos os outros seguros que a gente abordou não cobrem esse aspecto. Então, existe também um seguro para cobrir isso, entre outras coisas. Como eu falei, o seguro marítimo é extremamente complexo, vasto, e é difícil até a gente cobrir todos os assuntos aqui num workshop só. Wagner, por favor. Não só a responsabilidade, né, mas os deveres. Lembre o seguinte, o seguro marítimo, né, é complexo, tem toda uma tradição, tem uma legislação que foi feita, né, basicamente pelos interesses dos navios, né, jurisprudência e tal, e ali está tudo escrito. Ou seja, o próprio dono da carga, o embarcador, ele tem várias obrigações. E se ele não cumprir essas obrigações, ele pode ficar exposto. Começa pela correta declaração do que ele está embarcando. Isso é importantíssimo, não para grãos e tal, mas principalmente para a parte de químicos e fertilizantes, né? Então, está tudo escrito lá, gente. A mensagem é conhecimento, ou seja, realmente é um assunto que demanda conhecimento específico, demanda sistematização desses processos, né? E, claro, de uma forma bem formal, bem evidenciada, porque o setor, tradicionalmente, ele compra muito seguro. Estou falando do setor lá fora, o setor tradicional, né? Os players internacionais tradicionais compram muito seguro e tem uma tradição, né, de litigância, né, de disputas jurídicas, né, muito forte. Por que isso? Eles já passaram por isso, eles estão nisso aí desde as caravelas, desde os clippers. A gente está nesse mercado há pouco tempo. Então, de novo, é estudar, é entender e se prevenir. Esse é o recado legal, assim, final. Um abraço, obrigado. Obrigado, Wagner. Guilherme? Só complementando o que já foi falado, esse seguro que a gente está falando, os seguros marítimos, eles são vários, são bem complexos. Eu gosto de falar para o cliente que, em caso de dúvida, se você tem um risco, se você precisa de um seguro, entre em contato com a gente senta com você, os corretores especializados são para isso.
Senta, conversa, verifica. Se você tem dúvidas sobre o seu contrato, utiliza um advogado especializado. Se você tem dúvidas sobre processo de operação, pega um vistoriador, mas não deixe o processo sem ter um auxílio de um prestador de serviço qualificado para isso. Sobre o seguro marítimo, a gente tem vários outros de seguros aqui, bem nichos especializados, que a gente nem mencionou para cobrir a sua margem operacional de atraso. E eu vejo, muitas vezes, que a gente vai falar de seguro com o cliente e fala do preço, mas quando eu começo a ver o que ele já pagou de incidente, discussões no passado, eu falo, você ia pagar teu seguro por 10 anos. Fácil. Quantas vezes o cliente não sabe como responder uma carta protesto, não pega um advogado, não faz uma checagem de onde aconteceu o incidente, e ali aceita uma responsabilidade e paga $300 mil sem ter culpa, porque ele não tinha o seguro, não tinha o suporte do advogado, não tinha os fatos guardados. Eu acho que a mensagem que a gente tem aqui é que esse workshop é meio que a ponta do iceberg, que a gente só tocou em alguns seguros marítimos, e que eu gostaria muito que os clientes que estivessem escutando, que eles procurassem um suporte especializado para a gente poder desenvolver e ter essas coberturas. Como o Wagner falou, os ingleses já estão nisso há muitos anos, eles são piratas do mar também, e toda vez que eles verem uma situação, eles vão litigar e vão passar essa responsabilidade para cá. E a gente tem que ter um suporte para defender os nossos clientes. Perfeito. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês todos, tá? E eu acho que vamos plantar essa sementinha aqui, que eu acho que esse workshop só serviu para alimentar, né? É o famoso food for thought, né? Alimentar a nossa curiosidade e principalmente, eu disse lá no início, lá no primeiro, disseminar o conhecimento. Eu acho que isso é um propósito aqui do nosso escritório também, de divulgar as questões, de divulgar, colocar debates acerca de determinadas matérias e, enfim, em breve. Vejo aqui também, só para finalizar, que houve um dos participantes comentou sobre a questão de riscos cibernéticos, que seria um tema interessante. Provavelmente, aí, muito em breve, vocês vão receber, vai ter um evento específico sobre questões de riscos cibernéticos e discussões acerca da matéria. Então, vai ser devidamente veiculado. Enfim, finalizando, agradeço a todos, muito obrigado. E lembrando, só para o final, que nós vamos ter o último e também muito importante painel, onde vamos falar sobre as questões aduaneiras e tributárias, com 3 craques, um grupo feminino de primeiríssima, que é a Patrícia Azevedo, que é a nossa colega aqui, advogada no nosso escritório. Temos a Jennifer Pires também, que é também do nosso escritório. As duas são super craques nas suas áreas. Tenho um orgulho muito grande de trabalhar com elas. E vamos ter a Renata Amaral, que é professora adjunta na American University de Washington, do Washington College of Law, também uma pessoa que tem muita experiência nessa área de comércio internacional, enfim, vai somar muito. Eu convido a vocês, não só convido, como aconselho, na próxima sexta-feira estarem presentes, porque vocês vão ter o final, a avaliação completa do curso, né? Uma visão, perdão, avaliação, uma visão completa do curso. Muito obrigado, um bom final de semana a todos e tchau. Obrigado, Ivan. Foi um prazer. Obrigado, um abraço a todos. Foi um prazer, realmente. Obrigado de novo, gente. Valeu.